Alô, nação rubro-negra! Mais flamenguista do que ontem, menos que amanhã. Canal Fla Selva. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like. Gente, incrível como essa imprensa paulista, os corintianos, estão com ódio do Vitor Pereira e estão cegos, eles estão cegos. Se tem algum mau caráter nessa história, eu demorei muito a me pronunciar sobre essa história, queria ouvir o Vitor Pereira primeiro. Se tem algum mau caráter nessa história é o do Ilho. Que ele pediu pro Vitor Pereira e falar para a torcida do Corinthians que o grande motivo da saída dele era o motivo de saúde. Ele foi lá e falou que era realmente. E não tinha nada acertado com o Flamengo, né? Se explicou aí, se vocês quiserem ouvir a explicação, tem no vídeo que eu soltei anterior. E agora estão revoltados porque ele não respondeu a pergunta de uma jornalista aí da Band. Inclusive uma boa jornalista ela. Só que vocês vão ver que o cara tinha acabado de responder tudo sobre a polêmica. E a assessoria de imprensa do Flamengo falou que esse assunto estaria encerrado. E nós, torcedor do Flamengo, a gente não quer saber de porra de Corinthians não, meu irmão. Quer saber daqui pra frente. Entendeu? E logo em seguida, a mulher vai fazer a pergunta. Novamente. Se ela quer saber do Corinthians, o Vitor Pereira não passou um tempão aí, disse que na Bahia, curtindo praia, curtindo tudo. Ela, como uma boa jornalista que ela é uma boa jornalista. Por que ela não foi atrás dele, atrás da matéria, para saber de Corinthians, de Duílio, que é um mentiroso da história? Aí tá esse chororô horrível, cara. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se fosse o Silvinho que tivesse saído do Corinthians pro Flamengo com essa mesma história, você acha que tava essa polêmica? Hã? O outro técnico do Corinthians que passou recentemente, sei nem o nome dele direito. Filho do Jairzinho. Jair Ventura. Tivesse a mesma história, a mesma narrativa. Você acha que estaria essa polêmica? Ou se o Vitor Pereira tivesse ido pro Santos, pro São Paulo, estaria essa polêmica? Não tá, gente. É um bando de jornalistas hipócritas, mentirosos, e não sabe interpretar. Porque tá aí, ele falou tudo, não tem mais dúvida nenhuma, gente. Quando é que vai acabar esse chororô? Eu pensei que o time mais chorão do Brasil era o Botafogo. Mas corintiano, hein? Puta que pariu, cara. Tá dando nojo já esse assunto, cara. Não tem o que falar lá, não tem contratação, não tem nada e querem crescer em cima do Flamengo? Muda a fita, cara. Aí vamos dar uma olhada aí. Eu não vou botar a entrevista dele toda, ele acabou de explicar tudo, tudo, tudo. É tanto que na pergunta que ela vai fazer, ela mesma fala, jornalista, ela é uma boa jornalista. Ela mesma fala, você deixou tudo explicado, e tal, e tal, e tal. Aí vai meter a pergunta de novo, de Corinthians. Ninguém quer saber de Corinthians não, cara. Isso aqui é Flamengo, meu. Então eu vou colocar aí, gente, já o finalzinho, tá, da entrevista dele, porque eu não vou colocar toda. Todo mundo já viu essa entrevista, agora as pessoas não sabem interpretar, né? Eu acho interessante porque não vão lá no Duílio, o grande mentiroso dessa história, para somar títulos, que fez o cara quase que somava. O ano passado falar quase, com a torcida. somámos. Mas este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo, é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional. Certo? Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que fui mau caráter, não sei, porque eu nunca na minha vida me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso. Portanto, isto é verdade. Quem disser o contrário está a mentir. Gente, nós vamos abrir para as perguntas da imprensa. Mister Vitor não falará mais sobre esse assunto. Esse assunto já foi esclarecido. Agora a assessoria informando aqui que o Vitor já falou sobre esse assunto, né?
da questão do Flamengo/Corinthians e agora a gente vai abrir para as perguntas dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. Estava encerrado esse assunto. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu. Ouviram da boca dela, seus cavalos, seus imbecis. Voltem para a sala de aulas que estão formados em jornalismo para interpretar texto. E os metidos a jornalista aí, chorão, os corintianos com dor de cotovelo, vão atrás do que fazer, rapaz. Deixa a vida do cara em paz. Ouviram o que ela falou? Deixou tudo esclarecido. Mas ela, como boa jornalista, ela queria cutucar mais para falar de Corinthians, mas ninguém quer saber de Corinthians, não. Estamos aí, todo mundo que está aí, para saber de Flamengo. Ninguém quer saber de Corinthians. A assessoria de imprensa tinha acabado de falar. Não está censurando ninguém, não. Aí Neto vem falar de censura, não sei o quê. Bando de idiota, cara. Vão procurar o que fazer. Esquece o Flamengo, rapaz. Quer ganhar views, quer ganhar like aí em cima do Flamengo? Paciência, bando de mau caráter. Isso, você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né? Ainda existir o problema de saúde. Você queria vir para o Flamengo? Isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Vitor, aqui. Monique Danello, TNT. Entendeu? Vieram para falar de Flamengo. Tá bem claro aí. Ninguém quer saber de Corinthians, não, cara. Ninguém quer saber de Corinthians. Então não houve censura. Ela teve a pergunta dela, né? Ela é uma ótima jornalista, mas ela foi infeliz. O rapaz tinha acabado de falar. Ela mesma falou que ele deixou tudo claro. Então ela perdeu a oportunidade de fazer a pergunta dela. Quer saber de Corinthians? Vai lá e pergunte o Duílio. Pergunta o Duílio por que ele mandou o Vitor Pereira falar para a torcida que ele estava indo por motivo de saúde da sua família, que não é mentira, é verdade. Tem um problema de saúde, mas ele deixou bem claro aí que conversou com a esposa, conversou com a família, eles acharam melhor ele ficar pela proposta profissional. Vamos parar de hipocrisia, rapaz. O Brasil já tá cheio de hipócrita, cheio de mentirosos. O brasileiro adora ser enganado. Aí tô enganando aí a torcida do Corinthians, o seu Duílio enganando, com a ajuda do Neto. Eu não sei o que é que o Neto ganha do seu Duílio, que do Duílio é um deus pra ele. Eu não sei o que é que ele ganha. Aí vamos ver aí as asneiras que ele vai falar agora. Primeiro, né, gente, que o Neto ele não tem palavra, né? Que ele já tinha prometido que não falaria mais nesse assunto Vitor Pereira. Mas ele vê da audiência, né? Aí ele volta a falar. Ele não tem palavra. É brigado contra o corintiano com Benja, né? Cobra com cobra, meu irmão, dá veneno. Aí não se bicam hoje, né? Aí ele vai falar um monte de asneira aí. O que ele fez com a família, o que ele fez com o Corinthians, o que fizeram com a repórter. O que foi que fizeram com a repórter, gente? É ela que não... Onde você tá tem regras. O cara tinha acabado de explicar, ela mesma falou que ele deixou tudo bem claro. Ela falou. Então ela perdeu a oportunidade de fazer a pergunta dela. Agora vai vir um monte de asneira aí, a gente para comentando essas asneiras do Neto aí. Quero falar do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, nada justifica. Não tem palavra, né? O que você fez pro Corinthians, o que você fez pro Dorival Júnior. O que ele fez pro Dorival? O que você falou da sua família. O que você fez ontem. É muito mau caráter, e o que as pessoas fizeram com a repórter da Band ou de qualquer outra emissora. Quando você censura... Não houve censura. Um país que teve ditadura em 64 e que muita gente acha que não teve ditadura. Teve regime militar. E que isso é um absurdo do absurdo. Então, quando vocês censuraram uma pergunta, vocês censuram o torcedor do Flamengo de escutar o treinador falar. O torcedor do Flamengo... Você não censura a televisão. O torcedor do Flamengo não quer saber dessa nojeira de Corinthians.
Bota isso na sua cabeça. O torcedor do Flamengo quer saber do Flamengo. Flamengo. Título. Entendeu? Título. Vocês não vão ter isso, aí fica atrás de assunto, né? Nós estamos preocupados com isso. Ninguém quer saber de Corinthians não, rapaz. Quer saber a partir do momento que ele se apresentou ontem, que agora ele é treinador do Flamengo. Nós, torcedores, não use a torcida do Flamengo. Você é um mau caráter. Mau caráter. Não use a torcida do Flamengo, não. Fale por você. Você censura outras pessoas, que, por sinal, os ditadores do mundo, todos tiveram o pescoço cortado. Isso é uma ameaça, é? E é assim que ditador tem que ser feito. Corta o pescoço, joga aqui no Brasil, ditando tudo, prendendo tudo. Vai lá cortar a cabeça dele. E eles amacetam. Opa, hiena, que diga-se de passagem, ela é demais. Então coloca aí. Vitor, Tatiana Tavares, TV Bandeirantes. É difícil não falar do assunto, mas o torcedor corintiano, ele sentiu como uma traição e também o Duílio chegou a te chamar de mentiroso, enfim, tudo isso. Só para finalizar, você já explicou tudo, mas eu quero entender só se a maneira como você conduziu isso, você deixou tudo, claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né, ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta, por favor. Está claro que ele não está aqui para falar sobre Corinthians, está aqui para falar sobre Flamengo. Ele já falou. Está aqui para falar sobre Flamengo. O Flamengo que contratou ele, nós vamos estar dando ibope para Corinthians, rapaz. Paciência, hein, Neto? Deixa de ser mau caráter. Vai lá cobrar o Duílio. Por que tu não cobra o Duílio? Hã? Só lambe as botas do Duílio aí? Deixa de ser mau caráter, rapaz. Porque é difícil, né? Que nem o Vitor Pereira. Ele aceitou a proposta. Né? Mudou de ideia. Os sábios mudam de ideia. Os tolos não. Tolo que nem você não muda de ideia. Né? Como já bateram no cara, vão continuar batendo. É mais fácil do que dizer, não, a gente estava errado. A conversa não era do jeito que a gente pensava. Entendeu? Qual é? Mané. Porque o cara saiu? O cara não era um da noitada que você falou? Um bebarrão? Aí estão chorando pelo cara, coisa feia. Para com esse chororô. Deixe de ser moleque irresponsável, rapaz. Você que gosta de falar tão grosso. Tá sendo moleque. Pode tirar, pode tirar. Você, não quero que mostre ele lá na Arábia. Não quero que mostre nada disso. Vitor Pereira, você deveria ter feito a mesma coisa com o dirigente do Flamengo. Só que você não foi homem para isso. Não foi nem um pouquinho. E não respeitou a mulher. Muito menos quem você desrespeitou. Só que é o seguinte. Eu penso diferente. Veloso, merda, cara. Como que você pensa em relação a isso? A mulher. Gabi como mulher e repórter. Lá, todos são o quê? Repórteres. Já começa ele está discriminando, já começa a discriminação. Ela é mulher, uma ótima repórter. Lá, todos são repórteres. Dependendo de que é homem ou mulher. Aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção alguma de sexo, cor, religião. Lá são todos repórteres. Vocês, lacradorzinho, né? Lacradorzinho. Aí fica depois falando de lacração. Já está discriminando. Essa é uma forma de discriminação, rapaz. Já metendo lacração no meio. Ela está lá trabalhando como ótima repórter que ela é. Então lá ela é uma repórter. Aí tem o repórter, tem a repórter. Não tem o homem e a mulher, não. Esse país já chega de mau caráter, cara. Aí tá enchendo o futebol de mau caráter. Cheio. E corintiano tem bastante, hein? Que fica se bicando um contra o outro. É Neto, é Benja, é Casa Grande. Deus do céu, meu irmão. Aí não dá, né? Aí não dá mesmo. O chororô tem que parar. Vamos ver aí mais um pouco de asneira dele. Nicola, o que você pensa de tudo isso? E o Vitor Pereira, que a gente tem um monte de falas dele que eu pedi para vocês aí. Do Corinthians tem? Então é o seguinte, Veloso, a sua opinião, Gabi e Nicola.
O grande problema do Vitor Pereira foi como ele conduziu tudo, né? Ele sair de um clube e ir para o outro no final do contrato é a coisa mais normal que a gente vê a todo momento. Agora, dizer que ia embora do Brasil, que não poderia ficar, não poderia renovar, que ele tinha compromissos familiares, que ele tinha problema pessoal na família de... Cara, quando é que esse pessoal vai botar assim a cabeça para raciocinar que o cara tinha e tem o problema familiar? Só que ele pesou, ele falou a única pessoa, vocês são mulher do cara? Vocês são família do cara? Ele conversou com a esposa, conversou com a família e eles acharam melhor. Profissionalmente, a proposta que o Flamengo fez é muito boa. Não estou falando nem em termos de dinheiro, não, que talvez no Corinthians ele gaste até mais. Da profissão, ele tem chance de ganhar título. No Corinthians ele não tem. Levou até onde levou o Corinthians, fez um bom trabalho. E todo mundo sacaneando o cara agora que não presta. O Neto disse que ele é cachaceiro da noitada. O Benja disse que ele não presta. O Chico Langanhe, que é um langanhe. É um langanhe. Chamando o cara de verme, entendeu? Então tá dando nojeira. Vou botar mais um pouquinho aí do Veloso também, que tá na corda do Neto aí, né? Porque se ele falar o contrário, o Neto não chama. Aí fala de censura. Interessante. Saúde. E depois, dias após... 17 de novembro. Eu sei o dia que ele assinou. Acabou 17 de novembro. Dia 10. 17 de novembro, o Juliano Bertolucci. Dias depois ele já acertou verbalmente, porque ele esperou até o final do contrato, recebendo do Corinthians, para depois poder se apresentar. Não, pode tirar essas imagens aí. E assinar com o Corinthians. Pode tirar. A forma como ele conduziu. Pode tirar essas imagens aí, não quero não. Não é censura? Ainda sacaneia o cara. É muita hipocrisia, cara. Muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Né? Tá dando nojo. Eu vim aqui comentar porque é bom a gente mostrar e desmascarar esses palhaços, né? Travestido de comentarista e de jornalista que hoje tá cheio na TV. É muita hipocrisia, cara. Rapaz, eu me revolto com hipocrisia e falsidade. E esse Neto aí dizem que é falso mesmo. Ele com o Benja aí tem uma treta enorme por causa de falsidade. Aí ele agora falando de censura, que ninguém censurou a repórter lá. Ela só, infelizmente, tocou no assunto que eles já tinham explicado. Aí ele censurou aí, ó. Desculpa aí, não é vocês aí, viu? É, né? Ele que até cobrou do Marco Belo aqui, né? Que ele não estava sendo educado, né? Não estava sendo honesto. E ele teve uma atitude completamente diferente daquilo que ele estava pregando. Até porque os lacradores quiseram acabar com a vida do Marco Belo, tanto Marco é Belo. que nem pra Copa ele foi. Né? Por causa daquilo lá. Do Neto. Gente, dá o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal. E enquanto continuar esse chororô aí, eu vou vir aqui comentar. Tem mais gente chorando, né? Porque se for botar tudinho, o vídeo fica muito, muito grande. Mas é só para mostrar como eles são incoerentes, né? E mostrar a verdade, como foi. Eu assisti a coletiva todinha, não houve censura. A própria repórter, ela é uma excelente repórter, essa menina da Band. Eles tinham acabado de falar que esse assunto estava encerrado, e ela logo em seguida veio meter. Ninguém quer saber mais de Corinthians. A gente quer saber de Corinthians nas finais, porque são nossos fregueses, entendeu? Quando chega no mata-mata, eles tremem. Isso a gente quer saber. Mas saber de Corinthians, por que ela não foi atrás dele lá na Bahia? Né? Então esse foi o vídeo, gente. Se inscreve no nosso canal, dá um like. Eles tremem essa camisa aqui, ó. Se tremendo. Mais flamenguista do que ontem, menos que amanhã. E venha com mais mentira, seu Neto. Vai lá no Duílio, perturbar ele. Seu frouxo, tem medo de ir lá confrontar o cara porque ele é presidente do Corinthians,